Vamos embora, pessoal. Passar para vocês os palpites de quinta-feira, Liga Europa. Ontem a gente teve aí a Super Champions com 18 jogos. Vamos ver aqui como é que foi o nosso desempenho. A gente começou com a vitória do Aston Villa ao vivo diante do Celtic. Essa cotação, inclusive, foi maior para poder pegar ao vivo, mas eu vou contabilizar o que estava no vídeo aqui pré. A gente ganhou também no mais de 2,5 gols do Barcelona e Atalanta. Veio suado aqui, achei que não ia vir depois de virar 0-0, mas veio. Bom que deu tempo de entrar. No Leverkusen a gente estava no -2, ficou 2-0, então aposta reembolsada. A gente queria gols no Borussia e Shakhtar, os gols saíram antes. A gente ganhou também na vitória do Real Madrid diante da equipe do Brest. O Dinamo recebeu a equipe do Milan e eram gols, mas os gols saíram antes do esperado. E a gente ganhou também no mais 2,5 da equipe do Bruges contra o City. Veio suado, mas também a gente começou muito forte nesses primeiros jogos. Depois a gente começou a dar uma oscilada. A gente perdeu uma unidade aqui nos gols do PSV e Liverpool. E no jogo do Sporting contra o Bolonha a gente pegou dupla chance depois que saiu atrás e conseguimos um green aqui também. Perdemos meia unidade no empate do PSG e Stuttgart. Isso aqui passou bem longe, né? O jogo do Game Boy a gente não fez nada. O jogo do Bayern a gente perdeu 0,25 de placar exato aqui. Os gols no Atlético de Madrid saíram antes. Girona a gente não fez nada. Inter e Mônaco eram -3, foi reembolsado com muita sorte, que o Mônaco teve um a menos. Juventus e Benfica a gente também perdeu meia unidade. Então a gente terminou aqui com 1,24 unidades somadas, mas eu confesso a vocês que eu torrei essas unidades em vários bingos que eu fiz e alguns bateu algumas partes, outros ficaram longe, de artilheiros mesmo não acertei nada. Então não foi um dia muito lucrativo aqui também não, mas também não foi um dia negativo não, foi um dia bem de trocação e que valeu pela experiência e pela essa doideira. E hoje vamos um pouco mais comedidos aí nos jogos da Liga Europa. Tem alguns jogos que valem bastante, outros que não valem tanto. Então assim, vamos com o pezinho mais no chão pra gente poder somar nas apostas simples, que é o foco principal do canal aqui e que é o que efetivamente dá dinheiro para apostador. A gente tenta eventualmente fazer alguns bingos e tudo mais, daquele estouro, é legal, mas o dia a dia do apostador, o pão com manteiga, né? O arroz com feijão é nas apostas simples. É elas que vão te dar aí a gordurinha, elas que vão te dar o ganho para você poder ir crescendo cada vez mais, beleza? Então vamos rodar a vinheta aí para poder passar para vocês os jogos desta quinta-feira. E lembrando sempre, se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like. E no primeiro comentário fixado vou deixar para vocês as melhores promos e o link do meu grupo gratuito no Telegram. Vamos embora! E fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinaro aqui para mais um vídeo. A gente começa analisando o primeiro jogo do dia, jogo do Ajax contra o Galatasaray. O Ajax meio que ele sobe aqui para poder ficar entre os 16 primeiros, né? Para poder ter vantagem aí, acho que de decidir em casa, o jogo das 16 avos, mas ele vem com 3 derrotas seguidas e ele não vem jogando bem. O Galatasaray tem a pretensão de avançar entre os 8 primeiros e vem um time invicto aí já há várias partidas e é um dos times mais fortes que a gente tem nessa Liga Europa. Em casa, o Ajax é muito sólido. Na Eredivisie, o time tem 8 vitórias nos últimos 10 jogos no geral. Só que quando enfrentou adversários mais fortes aqui na própria Liga Europa, não conseguiu sair bem, né? Pegou aqui a Lazio e tomou, foi uma tamancada de 3-0. Embora tenha o Kenneth Taylor lá marcando muitos gols e sendo um bom jogador, o time do Ajax não tem mais a mesma força do que tinha em anos anteriores, né? É um time que tem as suas limitações e que nessa Liga Europa a gente pode dizer aqui que ele ganhou das equipes mais frágeis, inclusive de um turco, e o histórico de turcos em jogos contra o holandês não é tão bom assim, mas o Ajax, quando pegou adversários mais fortes, também acabou sendo derrotado, inclusive, como eu falei, perdeu os últimos 3. O Galatasaray invicto, né, com 3 vitórias e 4 empates, alguns empates fora de casa. O time não consegue vencer tanto assim fora de casa, mas é uma equipe de muito gabarito, com excelentes jogadores. Tem o Osimhen, que é simplesmente um craque, bons jogadores de meio campo e, na minha visão, é um dos favoritos aqui ao título nesta competição. Eu ia recomendar mais de 1,5 gols aqui nesse jogo, pessoal, porque a gente tem tanto gols do Galatasaray quanto gols da equipe do Ajax. São dois times que marcam muitos gols, a gente vai ver aqui nas estatísticas, mas a gente tem uma discrepância do 1,5 para o 2,5 grande. Isso aqui na Liga Europa, no geral, ela aumenta ainda mais a discrepância de gols. Então o 2,5 é uma linha que eu não gosto tanto assim, porque o Ajax, basicamente, já está classificado e o jogo é mais importante para a equipe do Galatasaray, que vai em busca do gol. Então, não acho que é um jogo para 3 gols e meio assim também. Mas também não consigo comprar o under porque são dois times com ataques muito sólidos.
Eu vou recomendar, pessoal, o dupla chance da equipe do Galatasaray, porque é melhor time, mesmo fora de casa. É um time que tem mais necessidade por conta do confronto e tem mais alternativas em termos de futebol. Eu não tenho visto o Ajax jogar tão bem assim. Então, embora o time possa aqui muito bem vencer, eu acho que o dupla chance do Galatasaray é o valor aqui nessa aposta. Para mim, a linha tinha que estar na linha de DNB, beleza? No segundo jogo do dia, pessoal, a gente tem o Atlético Bilbao contra o Vitória Pilsen. E o Bilbao garantido aqui já entre os 8, né? Praticamente garantido, com um saldo interessante. O Pilsen querendo vencer para poder justamente entrar nesse bolo. Não chega a passar o Bilbao, mas pode passar aqui algum desses outros que estão aqui de quarto para baixo. Tem que ver também a questão do saldo, né? Tem só 3 de saldo. O Bilbao realmente está bem tranquilo aqui com seus 6 de saldo. O Bilbao chega para este confronto aqui depois de tomar uma tamancada do Besiktas por 4-1. E se eu não me engano, também não venceu no fim de semana no Campeonato Espanhol, não. É isso mesmo. Pegou o Leganés aqui e ficou em 0-0. É um time que tem bons jogadores como os irmãos Williams, jogando muito bem, mas os resultados do Bilbao recentes não são muito bons, né? Uma vitória só nos últimos 6 jogos, tomando gols aqui repetidas vezes também, e o time que tinha uma defesa muito sólida, algumas vezes está sendo vazado. Do outro lado, a gente tem um time que chega em grande forma aqui para este confronto, né? O Pilsen está há vários jogos invicto, fez um jogo muito digno diante da equipe do United e está surpreendendo. Um time que já tem a vaga na repescagem garantida, né? E agora ele pode conseguir um feito ainda maior. Ele chega descansado aqui, já que o campeonato nacional do país ainda não retomou, então o time está jogando aqui amistosos e no jogo que fez na Liga Europa acabou vencendo. Esse é um confronto, pessoal, que eu vou recomendar o mais de 1.5 gols, ataques muito sólidos, defesas que não são tão sustentadas assim, confronto onde a vitória para o Pilsen acaba fazendo o time jogar de forma um pouco mais solta, ao mesmo tempo o Bilbao quer retomar o caminho das vitórias, não é o jogo mais importante para o Bilbao, mas não está 100% garantido entre os 8 e quer jogar em casa, vai ter espaços, então um jogo para gols aqui, 2,5 eu não gosto, mas o mais de 1.5 aqui é a minha indicação para esta segunda partida. No terceiro jogo, pessoal, a gente tem um duelo muito acirrado pela classificação. Basicamente aqui o Midtjylland com o empate tem boas chances de ficar entre os 24. O Fenerbahçe fica muito ameaçado se não vencer o confronto, porque ele pode ser ultrapassado pelo Twente, pelo Braga, pelo Porto, até mesmo pelo Maccabi aqui e pelo Hoffenheim. É difícil, mas pelo menos 2 aqui podem muito bem ultrapassá-lo, então assim, é um confronto muito importante, tá? O Midtjylland chega para este confronto aqui depois de ter vencido o Ludogorets fora de casa por 2-0, também venceu um amistoso aqui diante do Salzburg, que tá muito mal, mas fez 3 gols, e nos jogos anteriores pegou adversários bem complicados, então assim, não é que o time é ruim por estar lá embaixo, o nível dos adversários, esse tá brigando aqui lá em cima, o Frankfurt é o Frankfurt também, tá brigando pelas melhores colocações, pegou o Porto também, então uma sequência um pouco complicada, né? Enquanto o Fenerbahçe conseguiu aqui um empate diante da equipe do Lyon de confronto em 0-0, mas vem numa sequência invicta que já de 8 jogos tem um treinador muito capacitado, jogadores muito gabarito também e que pode conseguir o resultado fora de casa. Agora, odd 2 para um time turco fora de casa aqui, num confronto apertado diante do Midtjylland, eu particularmente não compro. Eu acho que esse cenário é um cenário melhor para o mercado de gols aqui, e é o que eu vou buscar nessa partida. A linha está em 2,5, e embora o jogo pode começar um pouquinho mais tenso aqui, são 2 ataques muito fortes e defesas que não estão se sustentando também nessa Liga Europa. Se a gente tirar os jogos de Liga Europa e colocar os jogos gerais, né, a gente vai ver que o número de gols aqui diminui bastante, a linha de 2,5. Por isso eu vou pegar o mais de 1.5 ao vivo, tem tanto um gol para cada lado quanto 2 gols, e eu gosto bastante desse mais de 1.5, tomara que a gente consiga entrar. Twente Besiktas, outro confronto com key de eliminação, e quem vencer avança praticamente, né? Quem perder praticamente está fora. Então, um confronto muito importante e que pode inclusive descambar em cartões, né? São 2 times que batem muito e times que brigam e times que podem, inclusive no final aí, descambar aí para o mercado de cartões. A gente tem o Twente que chega para este confronto aqui depois de vencer o Malmö fora de casa por 3-2, foi uma vitória muito importante e uma vitória que não vinha muito nesses jogos de Liga Europa. O time vinha numa sequência muito ruim. Foi a única vitória do time, né? Tinha 4 empates, 2 derrotas e venceu a primeira vez fora de casa. O Besiktas, por sua vez,
tem alternado vitórias e derrotas, veio da fase de classificação, pegou aqui o Ajax e também o Frankfurt, tomou na cabeça, ganhou do Lyon fora de casa, vitória importante, venceu o Malmo, depois perdeu para o Maccabi em casa, aqui uma zebraça, também perdeu do Bodo aqui, que é difícil jogar lá, e venceu por 4-1. O Bilbao foi a melhor atuação. Agora, a gente tem aqui o que é o retrato do Besiktas nessa temporada, que é uma oscilação muito grande, né? Um time que o desempenho, ele oscila muito. Então é um confronto aqui de dois times que oscilam, na verdade, né? Esse jogo, pessoal, eu vou indicar para vocês o handicap +1 do Besiktas em odds de 1,50. É um time que marca muitos gols contra um Twente que jogou muito mal a temporada inteira, venceu só um jogo fora de casa contra o fraco time do Malmo que vinha de férias aí. O Besiktas veio de uma atuação muito boa diante do Bilbao, marcando 4 gols. E cada gol que o Besiktas marca, né, pra gente poder perder, pra você marcar um, pra gente poder perder a bet, o Twente tem que marcar 3. E eu não acho que o Twente vai marcar tantos gols assim diante da equipe do Besiktas. A linha de gols está em 3,5 nesse jogo, mas a média de gols aqui de 3,5 do jogo do Twente são baixas, porque o ataque não produz tanto. Então acho que a gente está muito bem defendido com esse handicap +1 do Besiktas e a minha indicação para esta partida aqui. O Futebol Club SB, que anteriormente era conhecido como Steaua Bucareste, recebe a equipe do United e a expectativa é terminar entre os 8 primeiros. Olha só que campanha legal desse time búlgaro, né? Enquanto o United, embora esteja oscilando aí no geral, na Liga Europa está invicto com 4 vitórias, 2 empates, né? E uma das melhores campanhas da competição. O Bucareste também chega numa sequência interessante aqui, quase que de invencibilidade, só perdeu o jogo pro Rangers, mas a gente tem que analisar também que os adversários que enfrentou foram alguns dos mais frágeis desta competição. O United já pegou algumas pedreirinhas aqui, pegou, por exemplo, o Porto, Fenerbahçe e tudo mais, mas também não encantou ninguém, né? Então, o United, ele tá num viés melhor assim, que se a gente filtrar pelas estatísticas gerais, a gente vai ver um desempenho interessante, tanto é que o time venceu o Fulham por 1-0 no último confronto também, venceu o próprio Rangers, 3 vitórias nos últimos 5, mas ainda assim é um time que mais perdeu do que ganhou nos últimos 10 e que toma gols aqui também repetidas vezes e o ataque muitas vezes não encanta. Eu acho que o Bucareste vai para cima aqui sem medo para poder tentar realmente conseguir uma vaga entre os 8 primeiros, já está garantido aí entre os 24, está praticamente garantido também entre os times que vão ficar entre os 16 melhores, então é um confronto aqui que o time pode jogar de maneira solta e criativa, de forma ofensiva, como costuma produzir. Agora, vai enfrentar do outro lado, né, um United que está praticamente garantido entre os 8 também, mas que precisa de carimbar esta vaga. É um confronto aqui que eu vejo como mercado de gols, não compra esse favorismo do United de odd 1,50, mas é uma discrepância muito grande técnica entre as equipes. Então, se não der para poder entrar no mais de 1,5 gols ao vivo, pessoal, eu vou acabar ficando de fora dessa partida, mas o que eu quero aqui são pelo menos 2 gols nesse jogo. A Roma pega o Frankfurt aqui e a Roma precisa muito vencer para poder garantir a sua classificação. Se não vencer aqui e acabar perdendo, pode inclusive ser eliminada. Mas a Roma vem com uma expectativa muito boa, porque o futebol apresentado recentemente é muito interessante. Embora na Liga Europa só tenha 2 vitórias, o confronto no geral, né, após a chegada do novo treinador, o time estava praticamente invicto aqui e perdeu só para o AZ no último jogo da Liga Europa e fazendo partidas muito boas, inclusive no último final de semana já voltou a vencer a equipe da Udinese. Então a Roma em casa quer hoje vencer a forte equipe do Frankfurt para poder garantir a sua classificação. E eu olhei aqui, falei, caraca, a cotação do Frankfurt muito alta, né? O time que tá aqui em segundo na liga, por que tá tão alto assim? É porque provavelmente o Frankfurt vai poupar, já tá garantido na classificação geral, acabou de perder o Marmoush, que era o seu principal atacante, e já está classificado, então pode ser que poupe aqui, até porque tá numa sequência muito forte em relação aos jogos da Bundesliga, brigando na parte de cima que depois de um desempenho oscilante, vem numa sequência muito forte aqui em termos de resultado. Por mais que o Frankfurt tenha uma tendência a poupar aqui, a gente tem que esperar a confirmação das escalações. Então eu não vou nessa vitória pré aqui da Roma não, porque time por time, se o Frankfurt vier babando, o Frankfurt pode muito bem conseguir um resultado. Mas eu confio nesse time da Roma em termos de atuação para poder recomendar o menos 0,25 ao vivo para vocês. Eu acho essa a melhor indicação e eventualmente sair atrás a gente pega dupla chance caso a gente não tenha entrado. E na minha visão é uma boa pedida aqui para essa partida. Anderlecht e Hoffenheim, pessoal, é um confronto aqui que o Anderlecht vai receber a equipe do Hoffenheim, que tem uma chance aqui difícil de classificação, né? Porque tá aqui com 6 pontos, 9
pode entrar aqui. O grande problema do Hoffenheim é o saldo de -4. Então, assim, a gente pode dizer que o Hoffenheim está praticamente eliminado. Outro ponto relevante é que o Hoffenheim briga no momento para não cair no campeonato alemão. Então, assim, o time não tem frente para duas competições e, na minha visão, ser eliminado aqui, focar na Bundesliga, seria o melhor. O Anderlecht é um time que vem de um país, né, obviamente, que tem menos mídia do que a Bundesliga, mas que vem jogando muito bem essa competição e que quer garantir aqui entre os 8 primeiros com campanha muito boa, principalmente em termos de gols sofridos. São só 8 gols sofridos aqui na competição, com 11 gols marcados, e o desempenho realmente é bastante interessante. Se a gente filtrar aqui pelos jogos da competição, a gente vai ver o caminho aqui dessa equipe que vem desde a fase de classificação, venceu o Real Sociedad fora, Ludogorets, depois venceu também o Slavia, né? E no último confronto perdeu por 2-0 para o Vitória Pilsen. Os adversários não são os mais fortes, ao contrário do Hoffenheim, que pegou algumas pedreiras. Pegou o Porto, pegou o Lyon, pegou o Braga, pegou o Bucareste, pegou o Tottenham, mas ainda assim, nos jogos fora de casa, a equipe tem jogado muito mal e poucas vezes marcou gols. Num confronto que o Anderlecht quer garantir a sua posição entre os principais times e que vem muito mais focado nessa competição do que o Hoffenheim, que pode inclusive até poupar aqui, eu vou recomendar o empate anula do Anderlecht neste confronto. Acho que o time tem mais favoritismo do que as odds estão indicando nesta partida. O Braga recebe a Lazio que está com a melhor campanha, está garantido com a melhor defesa também, né? E um time muito forte para poder brigar nesta Liga Europa. O Braga, por sua vez, não vem jogando bem nessa competição, perdeu os 2 últimos jogos e agora precisa aqui de vencer para poder se garantir, ter uma chance, né, de entrar entre os 24. É um time que tem sim o DNA ofensivo, mas que tem alguns problemas no lado defensivo, e a grande esperança do time aqui é a Lazio vir com o time reserva para poder focar no italiano, já que está garantida entre os 8. E a minha esperança aqui também, o Braga é um time que também cresceu demais nas últimas temporadas, que melhorou demais o seu nível, que tem alguns jogadores de frente bastante interessantes e que podem incomodar sim a equipe da Lazio reserva, tá? Eu vou destacar aqui na equipe do Braga o Ozani, que marcou seu 4º gol na temporada, na última partida, e 5 dos últimos 7 gols que ele marcou foram marcados depois do intervalo, então é um jogador bastante decisivo, tá? O Braga, ele tem aqui uma oportunidade de avançar e eu acho que é uma oportunidade muito interessante, os torcedores vão abraçar e eu acho que se vencer o time consegue uma vaguinha aqui. A Lazio vem de derrota para a equipe da Fiorentina, vem numa sequência de jogos muito grande também, então de certa forma poupar aqui ou até não levar esse jogo tão a sério é algo para poder descansar e focar no campeonato italiano, porque ele já está garantido para a próxima vaga. Estão possibilitando aqui o empate anula da equipe do Braga. E para mim, essa aposta, embora tenha riscos, porque a Lazio tem muita qualidade, eu acho que essa é a melhor indicação para este confronto. O Tottenham vive um drama, né? A lista de desfalques imensa. A gente pode ver aqui Solanke, Timo Werner, Bissouma, o próprio goleiro Vicário, Johnson, Odoye, o Van der Ven, Odeberg. Uma porrada de gente lesionada. A campanha na Premier League está horrível. O time perdeu no último confronto pro Leicester de novo. Está na parte de baixo da tabela. Mas na Liga Europa ele tem grandes chances de avançar entre os 8 melhores. É candidato ao título pelas casas de apostas. E hoje vai enfrentar um Elfsborg para poder justamente tentar ganhar confiança, né? E fazer fluir melhor o seu time. O grande problema é que o Tottenham, sem seus jogadores, ele não consegue render tão bem assim. E é um time muito frágil no lado defensivo. A média de gols sofridas aqui no momento é mais alta do que a de gols marcados. Então, o Tottenham, numa cotação de super favorito, hoje é algo... Hoje não, né? Desde sempre. É algo quase que inimaginável. Agora, o Elfsborg é um time sueco, também não encanta, né? Que tem as suas limitações, que na Liga Europa tá fazendo aqui o possível, conseguiu vencer a Roma aqui apertado, perdeu pro Galatasaray, outro jogo apertado, jogo muito bom diante do Braga, tomou a mancada do Bilbao, venceu o Karabakh, então assim, o Elfsborg tá nessa situação aqui com 10 pontos, boas chances de se classificar com 10, o empate é o que garantiria, mas também está ameaçado. Eu acho que vai acabar avançando, mas esse é um confronto, pessoal, que é um confronto para gols pelos estilos das equipes. O Tottenham, defensivamente, quase que faz gol contra hoje em dia, mas ofensivamente tem muito arsenal. Pode marcar 1, 2, 3. Precisa de marcar esses gols para poder, como eu falei, ganhar confiança, dar uma resposta para a torcida, se garantir aqui entre os 8, ganhar folga para poder focar na Premier League de novo. E se bobear, cai na Premier League, do jeito que a Premier League é competitiva, tá? Tem 2 times muito mal lá, mas ainda assim o Tottenham está ameaçado e o Elfsborg sabe que com seu ataque e sua defesa
está em risco aqui. Então, o mercado de mais de 2,5 ao vivo é o mais indicado pela situação do confronto. Eu vou recomendar para vocês uma duplinha com o jogo do Lyon e o jogo do Olympiacos. São dois times que querem vencer aqui, tanto o Lyon, que está em quinto aqui, mas não está garantido entre os 8, quanto o Olympiacos, que quer entrar, que vai enfrentar adversários já eliminados, né? Um, o Ludogorets, que está aqui embaixo, do 33º, e outro Karabakh, que também está na 34ª, o time que mais sofreu gols na competição junto com o Dinamo de Kiev. 17 gols. Então o Olympiacos, por mais que não seja um primor, é um time que tem uma solidez defensiva grande. O time tomou só 3 gols aqui. Então se fizer, tem grandes chances de conseguir vencer. E a duplinha com esses dois aqui, para mim, é interessante. Maccabi Porto, pessoal, é um confronto aqui e é um confronto para gols também, porque são dois times que estão sonhando com a classificação. O Porto, se for eliminado aqui, vai ser realmente uma surpresa para mim. O Maccabi tem feito jogos muito movimentados, marcando e sofrendo muitos gols. O Porto decepcionando em termos de resultado aqui. Hora consegue vencer, mas o último jogo contra o Olympiacos em casa era um jogo para garantir, não conseguiu. E o Porto estava em um momento tão conturbado, né, que acabou demitindo o Vitor Bruno. Então, assim, é uma injeção de ânimo essa troca nova de treinador, a responsabilidade fica mais para os jogadores, e o Porto joga num campeonato muito mais forte do que o campeonato israelense. Agora, o Porto não está jogando para valer uma odd de 1,50, jogo num ambiente hostil, difícil e de um time que tem personalidade. Então o que eu vou recomendar aqui nesse jogo, pessoal, já que é um confronto de vida ou morte também, a partir do momento que saiu o primeiro gol, o jogo vai ficar muito corrido e olho em cartões aqui também nesse jogo, tá, pessoal? Eu vou recomendar já pré mesmo o mais de 2,5 gols. Aqui eu não vou chorar o mais de 1,5 não, mais de 2,5 já está em 1,70 e eu acredito que tem boa chance, tem gol para os dois lados, tem 2 gols também. Vai ser um confronto bem movimentado aqui, tá? E eu acho que o 2,5 é o mais interessante. Então esses são os meus palpites desta rodada da Liga Europa e eu pergunto a você quais os seus. Comente aqui, lá no meu canal do Telegram, eu vou deixar para vocês bilhetes, as melhores promos, as melhores dicas de outros campeonatos, então o link está no primeiro comentário fixado, beleza? Eu espero os seus comentários com seus palpites também e a gente se vê, pessoal, no próximo vídeo, beleza? Um forte abraço para todo mundo e boas apostas!